Olá pessoal, vamos continuar os nossos estudos em eletrostática. E na segunda parte, o que nós vamos estudar? Nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de eletrização dos corpos. Tranquilo? Vamos entender por que um corpo, ao ser atritado, eles começam a ter aquelas propriedades de um ser atraído pelo outro. Quando a gente coloca em contato um corpo com o outro, por que ele consegue atrair uns corpos e repelir outros corpos? Vamos ver isso daí hoje. Tranquilo? Então vem comigo. Para começar, vamos fazer essa pequena revisão. Primeira questão. Para que um corpo seja eletrizado com carga elétrica negativa, podemos afirmar que certamente, letra A, foram retirados elétrons do corpo, letra B, o corpo recebeu prótons, letra C, o corpo recebeu elétrons, ou letra D, foram retirados prótons do corpo. Então vamos observar bem a pergunta. Para que um corpo seja eletrizado com carga elétrica negativa, ou seja, o meu corpo está carregado negativamente. O que tem que acontecer? Tem que ter sido retirado elétrons do corpo? Não, porque se retirar elétrons do corpo, ele vai ficar como? Ele vai ficar eletrizado positivamente, ele vai ficar com excesso de prótons. Letra B, o corpo recebeu prótons? Não, porque o corpo não recebe prótons, ele só é capaz de receber ou perder elétrons. Então a B está completamente errada. A letra C, o corpo recebeu elétrons? Exatamente. Né? Para o corpo estar eletrizado negativamente, ele tem que ter recebido elétrons. Então a resposta certa é a letra C. Beleza? Questão 2. Um corpo A, inicialmente neutro, cede alguns elétrons a um corpo B, também inicialmente neutro. Letra A. Quais são os sinais das cargas elétricas adquiridas por A e por B? Então vamos pensar. O corpo A inicialmente estava neutro. Se ele ceder elétrons, ele vai perder elétrons, não é isso? Se ele vai perder elétrons, ele vai ficar o quê? Positivo. E o outro, que está recebendo elétrons, ele vai ficar o quê? Negativo, ele vai ficar com elétrons em excesso. Então, o corpo A, ele vai ficar positivo, carga positiva, e o corpo B, ele vai ficar negativo. Letra B. Que tipo de força elétrica os corpos trocam na situação final? Então vamos pensar. Se um fica positivo e o outro fica negativo, positivo com negativo tende a se atrair. Então vai ser uma força de atração. Questão 3. Três corpos A, B e C estão inicialmente neutros. Sabe-se que o corpo A cede alguns elétrons para os corpos B e C. Letra A. Quais são os sinais das cargas elétricas adquiridas por A, B e C? Então vamos pensar. O corpo A cede alguns elétrons para o corpo B e C. Então, se todos estavam neutros, olha bem, o A cedeu elétrons, então o A fica positivo. O B recebeu elétrons, fica negativo. O C também recebeu elétrons, também fica negativo. Positivo, negativo, negativo. Letra B. Que tipo de força elétrica os corpos A e B trocam na situação final? A fica positivo, B fica negativo, atrai. Atração. Letra C. Que tipo de força elétrica os corpos B e C trocam na situação final? Olha bem, o corpo B ficou negativo e o corpo C também ficou negativo, não é isso? Então, negativo com negativo vão se repelir. Força de repulsão. Beleza? Vista essa revisão, bora para a parte de eletrostática de hoje. Exatamente o que nós estávamos falando aí, né? Esse é o princípio fundamental da eletrostática. Negativo com negativo se repele, positivo com positivo também se repele, positivo com negativo se atrai. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Então existe um par ação e reação nesse caso, né? Lembrando lá da terceira lei de Newton, né? Forças de repulsão e forças de atração são pares de ação e reação. Beleza? Então, cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. Beleza? E como que se dá a eletrização entre os corpos, pessoal? A eletrização nada mais é que a transferência de cargas elétricas negativas entre um corpo e outro. Isso é eletrização.
Por exemplo, quando eu esfrego um papel numa régua, quando eu esfrego um pedaço de seda numa louça, eu estou atritando, eu estou eletrizando os corpos. Então está tendo troca de cargas elétricas negativas entre os corpos. E quais são os processos de eletrização, pessoal? Existem três. O primeiro, eletrização por atrito. O segundo, eletrização por contato. E o terceiro, eletrização por indução. O que nós temos que saber de importante nesses três processos? No primeiro, eletrização por atrito, quando a gente atrita dois corpos diferentes, eles trocam elétrons. Então, percebam, não tem como eu eletrizar por atrito corpos iguais. Eu não consigo eletrizar seda com seda por atrito, beleza? Então, para existir eletrização por atrito, a primeira coisa que tem que acontecer, os corpos têm que ser de naturezas diferentes. Todos os elétrons que são arrancados de um corpo vão para o outro. Logo, as cargas ficam iguais, mas com sinais contrários. Então, pensa bem, é aquilo que nós estávamos falando aí desde a primeira aula. Se eu consigo arrancar elétrons de um corpo, esse que está sendo arrancado elétrons, ele fica positivo. Ao passo que está recebendo elétrons, ele fica com excesso de elétrons. Então, ele fica negativo. Um fica positivo, o outro fica negativo. E no final, um corpo sempre fica com carga positiva e o outro corpo sempre vai ficar com carga negativa. Esse é o finalmente, vamos falar assim, da eletrização por atrito. Sempre na eletrização por atrito, um corpo fica eletrizado com carga positiva e o outro fica eletrizado com carga negativa. Na eletrização por contato, um dos corpos já tem que estar eletrizado. Então, é a mesma coisa que eu chegar assim e falar assim, ó, contato não é encostar? Do que adianta eu encostar um corpo neutro num corpo neutro? Não vai acontecer nada. Então, para acontecer a eletrização por contato, um já tem que estar eletrizado. Né? Um já tem que estar ou com carga positiva ou com carga negativa. Aí, quando eu encosto, acontece alguma coisa. Existe a troca de cargas elétricas. Então, vamos pensar. Quando eu encosto um corpo no outro, ao final do processo, eles vão ficar com o mesmo sinal. Vamos pensar. Se esse corpo aqui, que está negativo e está neutro, olha bem, ó, quando eu encosto o negativo no neutro, o negativo não começa a passar para esse? E aí eu desencosto. Esse ficou com excesso de elétrons. E esse já estava negativo. Beleza? A mesma coisa se esse aqui tiver positivo. Quando eu encosto lá no neutro, olha lá, ó, positivo encostou. Elétrons do neutro começam a se transferir para o que está positivo. Né? Então consegue diminuir algumas carguinhas negativas e positivas ali, faz ali o balanceamento e quando desencosta, os dois ficam eletrizados como? Ficam eletrizados positivamente. Beleza? Então, no final de uma eletrização, eles vão ter cargas iguais, ou positivo, positivo, ou negativo, negativo. Beleza? Se as esferas forem idênticas, porque pode aparecer uma questão assim, se eu tenho lá duas esferas idênticas, de mesmo diâmetro, mesmo material, mesmas características físicas, quando eu encosto uma na outra, a soma algébrica vai se dividir por 2. Então, por exemplo, se aqui eu tenho 10 coulombs e aqui eu tenho 10 coulombs, essas esferas são iguaizinhas, quando eu encosto e desaproximo, né, as duas esferas, uma fica com 5 coulombs, a outra fica com 5 coulombs. Mas perceba, as esferas têm que ser totalmente idênticas, beleza? E o último tipo de eletrização é a eletrização por indução, né? Como que a eletrização por indução acontece? O próprio nome fala indução, vou induzir. Ou seja, eu não vou nem esfregar, que é o atrito, e nem encostar. Eu vou apenas aproximar para induzir cargas, onde vai acontecer uma polarização de cargas. Beleza? Então, o processo de eletrização por indução é apenas aproximação. E no final de uma eletrização por indução, os corpos vão adquirir cargas de sinais opostos. Se o indutor tiver carga positiva, o induzido vai ficar negativo, ou se o indutor tiver carga negativa, o induzido vai ficar com carga positiva. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí do professor Tiago, um professor de física muito bacana e que ele trata esse assunto dos processos de eletrização de uma forma bastante animada e muito interessante para a gente entender. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Fala galera, aqui é o professor Tiago e nesse vídeo nós falaremos sobre processos de eletrização.
Um processo de eletrização tem a finalidade de modificar a quantidade de cargas de um objeto. Existem 3 desses processos. O primeiro deles, a indução, baseia-se no princípio da atração e repulsão das cargas elétricas, o qual determina a movimentação das partículas carregadas. Vamos ver como ocorre. Um objeto, que é formado por muitos átomos, está inicialmente neutro. Isso significa que para cada elétron existe um próton anulando a carga total. Entretanto, ao aproximarmos um objeto negativamente carregado, os elétrons, que têm facilidade de movimento, são repelidos e se acumulam do lado oposto. De um lado há excesso de carga negativa e do outro de carga positiva. O objeto, mesmo neutro, está polarizado e passa a atrair o seu indutor. A polarização é a indução de cargas não nulas nas extremidades do objeto. Nessa condição, liga-se um fio entre o objeto e a Terra. Devido ao excesso de carga negativa de um lado, os elétrons descem pelo fio. Quando o objeto é retirado, sobram prótons. Assim, o corpo fica com carga contrária à do indutor. Um processo semelhante ocorre quando uma nuvem carregada induz uma polarização na Terra. Quando a tensão entre a nuvem e o solo atinge o valor limite, os elétrons são descarregados na Terra por meio de um raio. A segunda forma de eletrização ocorre por contato. Para compreendê-la, é necessário fazer uma distinção entre o comportamento elétrico dos materiais. Os materiais onde os elétrons podem se movimentar com facilidade são chamados condutores. Entretanto, nos isolantes, os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo. Os metais são o melhor exemplo de condutores. Vidro, tecido, borracha e plástico são exemplos de isolantes elétricos. Apesar de serem classificados como isolantes, esses materiais podem passar a conduzir se sua rigidez dielétrica for rompida pela aplicação de uma alta voltagem. Quando encostados, os materiais que são condutores podem trocar elétrons. A cada contato, esses elétrons se distribuem proporcionalmente à capacidade de cada objeto. Vamos ver um exemplo. Imagine que tenhamos 3 condutores idênticos, ou seja, que têm a mesma capacidade de receber elétrons. Um tem 3 unidades de carga, outro tem menos 7 unidades de carga e o terceiro tem 10. Por terem a mesma capacidade, quando encostados haverá uma redistribuição da carga total. Quando encostados, os objetos viram um só, e a carga total é a soma entre as cargas de cada um. 3 menos 7 mais 10. A carga total é 6. Como são idênticos, quando separados, a carga será distribuída igualmente. 6 dividido por 3 é 2. Então, cada objeto termina com 2 unidades de carga. A terceira forma de eletrizar um objeto é atritando materiais isolantes. A fricção causa agitação nos elétrons, que tendem a seguir para o material com maior tendência a ficar negativo. Os elétrons perdidos por um objeto são assimilados pelo outro. Por conta disso, no final do processo, os objetos ficam com cargas de mesmo valor, mas sinais distintos. Para determinar qual é o sinal da carga de cada um, utilizamos a série triboelétrica, uma tabela que indica a tendência dos materiais em ganhar ou perder elétrons. Quanto mais para baixo, maior é a tendência em ficar negativo. Por exemplo, atritamos um pedaço de papel em uma régua de plástico PVC. O PVC está abaixo do papel na série triboelétrica. Por isso, a régua de PVC tende a ficar negativa, ou seja, ganha elétrons. Esses elétrons vêm do papel, que fica, portanto, eletrizado positivamente. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa, que vocês tenham entendido os princípios básicos da eletrostática e que vocês consigam fazer as atividades propostas a vocês. Vocês adquiriram conhecimento e tanto sobre eletricidade. Toda essa parte inicial para a gente conseguir entender mais tarde o que é tensão elétrica e o que é corrente elétrica. Vocês já sabem, qualquer dúvida pode perguntar aí através dos nossos canais. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.